Muito bom dia a todos. É um privilégio nós iniciarmos neste momento, agora às 8 horas e 12 minutos, a nossa quarta edição da Reforma Tributária, né? Um projeto que já vem correndo aí, nós estamos na quarta edição, né? Então, final de 24, início de 25 foi quando nós iniciamos aí as boas práticas em relação à reforma tributária e tentando trazer de forma clara, objetiva e prática, né? O que de fato vai mudar para nós, empresários aqui do nosso Brasil. Nós estamos, primeiro, agradecer aqueles que 8 horas em ponto já estavam aqui presentes em nossa sala, né? É um privilégio contar com a organização de tempo de vocês. Muitos mandaram mensagem, pediram para aguardar, estavam em trânsito, estavam chegando na empresa, então nós estendemos um pouquinho do início para que todos pudessem pegar aí nossa quarta edição do webinar, que vai falar, tem muita coisa boa, viu, gente? Muita coisa boa. Nós vamos falar aí a respeito aí de forma genérica da reforma tributária, dos pontos importantes. Vamos falar também sobre tributação sobre lucros e dividendos, né? Trouxemos aí excelentes especialistas aí para poder abordar esses assuntos. E hoje, nada mais é um debate, né? Nós estamos aqui para conversar com vocês, ouvir vocês. O chat está aberto durante toda a reunião, ok? Tome nota aí das anotações, tome nota das dúvidas que vocês tiverem, para que em algum momento durante a reunião nossos palestrantes, né, vão estar abrindo para perguntas para que a gente possa ter essa interação, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um ou mais. Então, café na mão esquerda, caneta na mão direita, anotem, tomem nota para que a gente possa ter um excelente encontro. E em breve teremos mais, vamos ter novidades aí. Fique até o final, que até o finalzinho nós teremos uma novidade excepcional. Tá bom? Sem mais delongas, gostaria agora de passar a palavra e chamar um dos nossos especialistas. Não sei se ele já está por aqui, Rafael Carvalho. Abre o teu microfone. Já dá um excelente bom dia. Você que é o cara aí das informações sobre a reforma. Fala aí com o time, fala com o pessoal aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Murilo, dá um joinha confirmando que você está me ouvindo. Ouvindo bem, Rafael. Maravilha, então. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar nosso bate-papo sobre a reforma tributária. Só um minuto. Apareceu para vocês já a minha tela? Tranquilo? Tudo maravilhoso? Vendo perfeitamente. Maravilha, então tá bom. Eu vou começar a apresentação dessa vez fazendo uma frase que é muito comum, que muitas pessoas já ouviram, tá? Que na sociedade em que a gente vive, nada se cria e tudo se copia. Isso é, inclusive, uma das práticas que o mundo dos negócios ele aplica, né? Quando ele vê algo que está funcionando muito bem, é muito comum a gente replicar em outros locais e até mesmo ficar do lado da pessoa, porque está sendo um sucesso. Porém, quando a gente vê que algo não está se replicando, há uma dúvida, né? Se aquilo realmente ele é eficiente. E nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para até responderem de maneira mental. A nossa legislação tributária, ela foi escrita e feita em 1965. Sabe quantos países copiaram o nosso regime tributário, o nosso modelo de tributação? Porque se você olhar para números, ele é razoavelmente um sucesso, porque a cada ano a Receita mostra que ela conseguiu arrecadar mais do que o ano anterior. Mas então, quantos países no mundo replicaram o nosso regime tributário, né, o nosso modelo de tributação? E a resposta é nenhum. Nenhum país no mundo seguiu o nosso modelo de tributação. E por que será que isso acontece? Você como empresário, você como pessoa que atua na administração de uma empresa, no setor financeiro, sabe que o sistema brasileiro, ele é completamente complexo, fragmentado e muito distante dos padrões internacionais. É muito comum a gente ver essas siglas aí que está na tela, né? PIS, COFINS e ISS, e cada órgão regulamenta isso, né? A União, os estados e municípios. Hoje, os impostos, muitas vezes, são decisivo para que uma empresa decida onde ela vai estabelecer a sua empresa. Por exemplo,
Muitas vezes a empresa estava atuando em São Paulo, com a sua sede em São Paulo, decide vir para Indaiatuba porque o ISS é menor, simplesmente por causa de imposto. Ou a pessoa decide ir lá para o Rio Grande do Sul, porque ela sabe que o ICMS lá, quando ela vender para outros estados, é 12%, ou se ela importou, é 4%. Então, essa complexidade tributária faz com que as empresas tomem decisões simplesmente para que possam reduzir a sua carga tributária e gerando muitas dúvidas, muitas complexidades, né? Então, a reforma tributária, o Brasil olhou para o mundo, né? Entendeu que ele estava errado e ele precisa melhorar. Então, a primeira visão que todos nós temos que ter é de que a reforma tributária que está sendo estabelecida, como eu estava falando, o Brasil olhou para o mundo e entendeu, olha, a gente precisa melhorar, nosso regime tributário ele realmente não é eficiente. Empresas, quando vêm de fora, decidem investir no Brasil, elas olham, não entendem nada. Então, estabelece agora, a partir de 2027, o IVA, que é o Índice de Valor Agregado. Mais de 170 países já usam isso aí, esse modelo de regime tributário, e isso ele se mostrou muito eficiente. Tá bom? Então, a reforma tributária vem para nos aproximar do que o mundo está fazendo. Então, ela tem um ponto muito positivo nesse sentido. E aí a gente percebe claramente por que o sistema brasileiro precisa mudar. Cada um de vocês, empresários, fica como nessa imagem, né? Sempre com medo do que pode acontecer, sempre com um fio de que tudo pode dar errado, principalmente na questão tributária, e acima de tudo, se sente muito sozinho e dependendo apenas da sua própria força, porque a Receita Federal, muitas vezes, não explica o que ela espera, ela simplesmente autua as pessoas. Então, o empresário se sente assim, como essa imagem, dependendo unicamente das suas forças e de um fio de que tudo dê certo, né? E aí a gente vê o que vai acontecer. Hoje, temos PIS, COFINS, ICMS, ICS, tudo isso vocês já conhecem muito bem. Então, a gente deixa de existir esses impostos. A partir de 2027 até 2033, haverá uma transição desses impostos. Para quais? Para CBS e IBS. Um ponto principal aqui que muda é que, por exemplo, hoje a União faz leis, os estados fazem leis e os municípios fazem leis. E cada município, né, temos mais de 5 mil municípios, cada um determina uma lei. Isso, com a reforma, acaba. 2 comitês são formados, né, que são os gestores de CBS e da IBS, eles vão legislar, eles vão fazer as leis e pronto. A gente sai de 3 órgãos para 1 ou 2 órgãos fiscalizadores ali e geradores de leis. Mas o que na prática muda? Hoje, por exemplo, há uma concorrência desleal. Se eu acabei de abrir a empresa e eu fabricar essa garrafa, talvez eu pague menos imposto do que você que já está há 10 anos no mercado. No começo, a empresa, por exemplo, do Simples Nacional, elas são beneficiadas com uma alíquota menor e conforme o faturamento aumenta, ela vai sendo tributada de maneira mais onerosa. Com a reforma tributária, isso acaba. Todos vão ficar no mesmo nível de tributação. Não temos uma alíquota ainda já estabelecida, porém, a gente já sabe que possivelmente ficará entre 27% a 28%. Quando? Lá em 2033, essas alíquotas vão ser aplicadas, né? E nesse sentido, a gente tem que, nós que atuamos com o imposto, você empresário, principalmente você empresário, precisa entender qual será a nova sistemática do governo. Conforme eu vou destacar aqui na minha tela, olha aqui, hoje a indústria fabrica, vende para o distribuidor, depois para o lojista e assim por diante. O que vai acontecer a partir de agora? Cada operação dessa vai gerar crédito. Então, você, empresário, tem que começar a entender que cada compra que você fizer, ela é passível de gerar um crédito para diminuir o seu imposto. E assim sucessivamente. Porque quando você fizer a venda, vai gerar um débito. O que acontece hoje? É muito comum, às vezes, o empresário ligar para a fabricante. Ontem mesmo estive numa reunião e o cliente falou exatamente essa frase, né?
que o fabricante iria fazer meia nota. Imagine que quando chegar a reforma tributária, essa decisão do empresário é de aceitar essa nota. Então, ele aceita algo pela metade. Então, ele está dizendo que ele quer metade do crédito que ele teria direito. Percebe como que começa a mudar o jogo? Você, que é distribuidor, você que é lojista, começa a fiscalizar a operação anterior e exigir uma nota. Porque quanto mais notas fiscais você pedir, mais possibilidades de crédito você tem. Então, a gente agora passa a ter um regime não cumulativo, né? A gente passa a ter um crédito de longo, e isso é muito eficiente para o nosso país, porque a gente passa a ter uma igualdade e exigir que todo mundo pague tributo. Você não vai mais concorrer com alguém que não está emitindo nota, por exemplo, porque se a fabricante aqui falar para o distribuidor que ela vai vender sem nota, muito possivelmente o distribuidor vai procurar outro fornecedor. E todo mundo aqui vai estar pagando a mesma alíquota. Não vai ter mais essa distinção. Um outro ponto que muda bastante é esse aqui, ó, tributação no destino. Hoje, como eu falei, as pessoas decidem estabelecer as suas empresas onde tem mais benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção do ICMS, a alíquota reduzida do ISS, e não quando onde o meu cliente está. Com a reforma tributária, o imposto vai para o destino, ou seja, aonde a pessoa adquiriu. Então, não importa se sua fábrica está aqui em São Paulo ou ela está lá na Paraíba. O imposto que você está pagando vai ser o caixa do estado, do município em que a pessoa que está comprando, ou seja, a empresa que está comprando, vai se beneficiar. Então, se eu estou em Dayatuba e eu comprei essa garrafinha de água aqui, o benefício virá para o estado de São Paulo e uma parte para o município de Indaiatuba. Então, a guerra entre os estados acaba também. Isso é muito importante para o nosso país, porque acaba com essa guerra fiscal entre os estados e municípios. Então, empresário, você precisa ter essa consciência de que as operações anteriores, elas vão determinar muito mais o seu custo, o seu preço. Hoje em dia, na internet, tem muito se falado sobre o split payment. E o que é isso? Basicamente, traduzindo para o nosso português, nada mais é do que a separação do pagamento. Muitos YouTubers estão falando que isso já vai acontecer, que isso pode quebrar a sua empresa, que isso é muito prejudicial. Só que, na prática, o que acontece de fato? E o que vai acontecer de fato? Hoje o cliente vai pagar R$ 100, entra R$ 100 no seu caixa, ok? Só que você já sabe, você já calculou o custo que R$ 100 não é seu, uma parte é de outra pessoa, que é do governo. O governo, em breve, vai fazer assim, ó, na hora que o dinheiro estiver passando pelo sistema bancário, automaticamente ele já vai pegar a parte dele e vai entrar no seu caixa simplesmente R$ 88. Porque os outros R$ 12 já foi tributado e já foi para os cofres públicos. Então, a arrecadação, ela garante o recebimento e você garante que no seu caixa é entre os R$ 88. O que eu quero explicar para vocês é que não é um imposto novo. Hoje, como empresário, você já tem que calcular esse custo mensalmente, né? Quando você fatura, você vende e você já sabe que no mês seguinte tem um imposto a pagar. Principalmente aqueles que trabalham e atuam com maquininha de cartão, ou até mesmo no Mercado Livre, assim por diante, já acontece essa operação, né? O cliente te paga um valor, mas efetivamente no seu caixa não entra esse valor. Ele entra reduzindo já a taxa da maquininha, a taxa do Mercado Livre e assim por diante. Então, como vai ficar no seu fluxo de caixa, né? E como que será o split payment? A legislação diz que sim, ele começará a partir de 2027. E ele terá que ser gradual, ou seja, ele não vai ser imediatamente aplicado para todas as empresas de maneira generalizada. Ele ainda precisa passar por uma aprovação dos dois órgãos, que é os gestores do CBS e da IBS. Então, a lei prevê que ele vai ser por etapas, né? De forma gradual,
em etapas. Então, você, empresário, eu acho que nesse primeiro momento, não tem que se preocupar muito com o split. Ele nem foi testado ainda no ano de 2026, mas você tem que ter a consciência de que sim, ele existe e que em breve vai acontecer, mas não de maneira imediata. No ano de 2026, ficamos testando, em especial, a emissão de nota, e possivelmente a partir de 2027, a Receita Federal vai começar a testar o split com grandes empresas e assim por diante. Mas aquele que se antecipar em calcular isso já vai sair na frente de muitos empresários. Mas a provocação principal que eu gostaria de fazer com você que está me assistindo, você que está me ouvindo, né, é essa. A pergunta não é sobre siglas. Qual imposto a reforma vai alterar? Eu acho que o principal objetivo de você, empresário, é como que a reforma impacta a sua empresa. Eu acho que essa é a principal dúvida que cada um de vocês tem. Então, por exemplo, como que a reforma vai mexer no meu preço? Vai mexer na minha margem? Lembra que a gente conversou agora há pouco, que nós falamos sobre se eu comprar sem nota, será que eu vou ter que vender com o mesmo preço? A mesma margem? Eu vou deixar de tomar crédito. Esse é um ponto que você tem que analisar. Porque pensa comigo, não tem como fazer uma receita de bolo. A reforma tributária, ela vem para colocar o empresário do lado do contador e eles juntos decidirem qual é a melhor estratégia da empresa dele. Porque, por exemplo, você pode falar para mim, pode decidir que você, a partir desse próximo mês, vai estar comprando de uma empresa que é do Simples Nacional. Será que essa empresa do Simples Nacional, ela vai poder me dar crédito ou não? Será que, por exemplo, eu vou automaticamente, quando eu comprar esse produto, eu já tenho direito a crédito? A resposta eu já posso te antecipar, é não. Enquanto o seu fornecedor não pagar o imposto, você não tem crédito. Então, você vendeu, o crédito não entrou, e isso vai afetar o quê? A sua margem. O split vem e mexe aqui, ó, no seu fluxo de caixa. Então, será que o seu custo já está sendo calculado essa diminuição de recebimento? Não tem como fazer uma receita de bolo, né? Aqui vemos, ó, créditos e compras, contratos e clientes, né? Se você estiver fechando com um contrato com um fornecedor, por exemplo, ou até mesmo com uma empresa para você vender, você já está calculando de que a reforma a partir do ano que vem começa a alterar? Por exemplo, PIS e COFINS a partir do ano que vem já deixa de existir. E você está fechando um contrato, às vezes, para terminar até dezembro de 27. Você já calculou qual é o impacto dos novos impostos que vão surgir? E eu posso afirmar com tranquilidade, você que está aqui hoje está saindo na frente. Por quê? Muitos empresários, o seu concorrente, ele não está conseguindo acompanhar e nem está dando o valor necessário que você está dando para a reforma tributária. Você está querendo entender qual é o impacto disso. Mas não tem como, por meio de uma apresentação de 20 minutos, a gente, nós do escritório central, passar para você uma receita de bolo. Você precisa fazer um diagnóstico. Porque, por exemplo, às vezes você está comprando de uma empresa do Simples, às vezes de uma empresa do lucro presumido, o seu principal cliente são pessoas físicas. Como é que vai ser a venda para a pessoa física? Será que ela vai me exigir o crédito? Será que meu fornecedor, ele é um fornecedor que paga em dia seus impostos? Percebe quantas variáveis existem para tomar uma decisão? Então, empresário, a resposta que você procura, ela está mais conectada à sua parceria com o escritório para fazer um diagnóstico de como realmente cada um desses pontos aqui afeta a sua empresa, o seu dia a dia, para que você tenha sucesso e passe por essa avalanche que está vindo, que é a reforma tributária. Então, o que fazer agora? 2026 foram testes, vocês já emitem notas com CBS, IBS, né, muitos de vocês, claro. Então, você precisa confirmar se o seu sistema já está preparado para os novos impostos, para as novas regras tributárias. Você precisa conversar com seus clientes. Você precisa saber se eles estão ou não já também aderindo à reforma tributária, se eles vão ou não gerar crédito para você. Acho que, acima de tudo, reavaliar contratos para o futuro, entender como que vai ser o impacto disso e, acima de tudo, converse com o seu contador. Veja como que o diagnóstico aplica à sua empresa, como que a sua empresa ela vai se encaixar nesse novo mecanismo que a reforma tributária está trazendo, que já é aplicado em mais de 170 países e é um sucesso.
Então, esse é o conselho, essa é a sugestão que eu gostaria de passar para vocês. Não deixem para depois entender e analisar qual é o impacto da reforma. Maravilha, Rafael. Obrigado aí pelas informações, foi de grande valia. Vamos agora passar a palavra, sem mais delongas, aí para a gente dar continuidade nessas informações importantíssimas para a Patrícia. Não sei se ela está conseguindo visualizar você, Patrícia, mas você já pode compartilhar, dar um bom dia, em primeiro lugar, e compartilhar a sua tela para que você possa falar desse assunto. Também tem um comentário, tá, que é a parte de tributação sobre lucros e dividendos. Fica à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem? Vou compartilhar, então, a minha tela para a gente falar a respeito da questão da tributação de dividendos. Um caso que já está em andamento, já está sendo tributado, já está em vigor, né? Então, diferente da questão do Rafael, que ainda tem coisas acontecendo, esse já está acontecendo, ele já está sendo tributado, né? Então, entendo até que não vão ter tantas dúvidas, vamos dizer assim, questionamentos, porque é uma coisa que já é da vivência de vocês, né? Porém, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas, caso ainda existam, tá bom? Então, o que está acontecendo? O que foi implantado em 2026? O que foi a correria de 2025, né? O que aconteceu? A legislação mudou no sentido de que hoje existe a tributação de dividendos, né? Uma coisa que não era tributada, era isenta. Então, você distribuía o lucro de forma isenta para o seu imposto de renda pessoa física, né? No caso dos sócios, e ele passou a ser tributado. De que forma? Então, hoje, você tem, até voltando um pouquinho, né? Em 2025, a gente teve as atas, né? Que a gente teve que correr para fazer, depois a Receita adiou um pouquinho, então até 31 de janeiro a gente pôde mexer nessas atas, que era o quê? Dizer o quanto você tinha de lucro acumulado até 2025, para que você pudesse distribuir de forma isenta, porque a legislação foi aprovada a partir de 1 de 2026. Então, o lucro de 26 seguiria essa tributação. Já o lucro acumulado até 2025 ainda era isento de acordo com a legislação. Então, a ata possibilitou essa distribuição até 2028 de todo esse lucro acumulado. De 26 para frente, ele já seria tributado dessa forma nova, tá? Então, o que acontece? A Receita fala hoje o quê? Que se você tirar da conta jurídica da sua empresa um valor até 50 mil, você não tem tributação, é o seu limite aí, tá? Então, por empresa e por CPF, ok? Se você retirar um valor maior que isso, você já sofreria a tributação dos 10% antecipado, que seria como se fosse o funcionário de vocês, por exemplo, no CLT, onde você já retém na fonte esse valor. Então, o que acontece? Então, vamos dizer assim, eu quero receber os meus 80 mil líquido. Como que eu devo fazer esse cálculo? Como que é? Na verdade, não é nem questão de receber, normalmente vocês retiram, né? Então, lá no meu extrato bancário, a hora que eu vou olhar, na hora que eu vou contabilizar isso, ele está lá que você retirou 80 mil da sua conta jurídica e passou para o sócio como distribuição de lucro. O que acontece? Esse 80 mil foi o líquido, você recebeu esse valor integral, certo? Então, a tributação, o valor que eu tenho que tributar e informar lá na REINF, informar para a Receita Federal, foi que você tirou, na verdade, 88.888,89, tá? E aí, sofreu a retenção do imposto de 10%, já na fonte, né? Porque a Receita quer garantir esse recolhimento, e a empresa vai recolher, assim como vocês fazem com questão de funcionários, e caiu realmente na conta os 80 mil líquidos, tá? Então, é essa forma de cálculo que tem que ser feita, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, hoje, a minha empresa, na hora que eu faço as minhas retiradas, eu estou tirando a valor acima de 50 mil? Eu estou tirando o valor abaixo de 50 mil? Então, isso tem que ser analisado. Assim como nós já vínhamos falando desde o ano passado, né, já enviamos vários comunicados pelas nossas plataformas e tudo mais, esse valor ele tem que ser informado para nós da contabilidade, para que a gente consiga registrar isso, tá? Por quê? Porque você tem que informar lá certinho o quanto que você distribuiu para o sócio, dizendo exatamente o que é sócio e o que não é, para que a gente possa lançar isso na REINF, porque muitas vezes a questão do tempo da receita, né, não é o mesmo tempo da contabilidade. Então, por isso que essa informação é necessária vir realmente do contribuinte, da questão da empresa, tá? Da informação da empresa, ok? Então, vocês têm que informar isso para a gente. Então,
o cálculo, muitos pensam, né, que é em cima do valor retirado, mas não, né? A gente teria que realmente fazer um cálculo aí embutido para que a gente consiga realmente ver o quanto foi retirado e o valor que está realmente caindo na conta do sócio seria o líquido. No caso, lógico, né, tendo uma tributação aí, se for superior a 50 mil, tá ok? Então, qual é o cuidado, né, que a gente tem que ter hoje com a questão da contabilidade? Vocês já pararam para analisar a contabilidade de vocês, se vocês têm um faturamento, né, um lucro que é superior a 600 mil no ano? Porque se a gente está falando aí de 50 mil mensal, então quer dizer que se eu sou um sócio, né, unipessoal, então só existe eu de sócio nessa empresa, o lucro da empresa é superior a 600 mil? O lucro que eu estou calculando é o mesmo que a contabilidade está calculando? Tá, eu acho que isso é o principal. Por quê? Porque muitas vezes você não tem o costume de enviar para a sua contabilidade as suas despesas, né? Alguma receita você deixou de declarar e aí essa informação não foi. Então, você acredita que está tendo um lucro que a contabilidade não tem esse mesmo número, né? Então, a reforma tributária, né, e a reforma das rendas que a gente fala, ela veio realmente para ser transparente e ajustar todas essas inconsistências, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, o sócio ele tem plano de saúde e esse valor não é descontado no holerite dele porque ele tem o Prolabore, como que a contabilidade deve encarar esse lançamento? Ele teria que estar lançando lá que, efetivamente, esse sócio teve esse valor de assistência médica, né, como distribuição de lucro. Ou o sócio teria que estar reembolsando esse valor para a empresa. Por que isso? Porque hoje, vamos dizer assim, pessoas que não faziam isso até 2025, como que a Receita encarava? Encarava que, por exemplo, você estava meio que adquirindo dois benefícios, né? O benefício da sua empresa pagar o seu convênio e não você, e aí quando você ia declarar lá na sua pessoa física, você declarava que você pagava o convênio. Então, ele abatia o valor lá de imposto a pagar na sua pessoa física. Então, é como se você usasse esse benefício duas vezes, né? Então, o que a Receita fez? Ela falou assim, não, se é vinculado aos sócios e se o sócio não reembolsou a empresa, seria uma distribuição de lucro. Então, o cuidado que se tem que ter é todos os documentos contábeis hoje que eu estou registrando, que eu estou lançando, ele tem uma nota fiscal acompanhando? Como diz o Rafael, né? A tendência é que todo mundo passe a pedir nota fiscal. Por que isso? Porque todo mundo quer o crédito. E todo mundo quer justificar realmente a sua receita, né? E efetivamente as suas despesas, para que não tenha aí um lucro disfarçado e que a receita venha te tributar de alguma forma, tá? Então, eu acredito que isso é o principal, né? Automaticamente, ao você ajustar, né, a questão, por exemplo, não teríamos mais a questão da meia nota, porque eu não quero meio crédito, né? Então, automaticamente, o seu financeiro vai bater, porque você não vai pagar mais a meia nota, porque é meia nota, mas você paga o valor integral. Então, saía dessa conta bancária o valor integral da nota fiscal, né? Só que com metade com um documento fiscal comprovando efetivamente que você comprou, e metade, na teoria, a contabilidade teria que jogar isso para distribuição de lucro, porque eu não tenho documento fiscal me acompanhando isso. Entende? Aonde que é a questão e aonde a gente chega de que, mas realmente foi uma despesa comprovada? Com o quê? Então, teria que ter a nota fiscal, teria que ter um documento justificando aquilo, né, para a gente estar lançando. Então, isso é o principal. Então, é um momento de você parar para analisar o quanto que a minha empresa deu de lucro, por exemplo, em 2025, para que eu tenha, lógico, a gente sempre quer que a nossa empresa cresça, né, para que a gente proporcione isso em 2026. Então, o lucro vai ser maior? Eu preciso me preocupar, por exemplo, na questão de colocar mais alguém no quadro societário, por exemplo, hoje é uma renda familiar, então é meu e do meu marido, então eu vou colocar ele na minha empresa para que eu possa retirar, em vez de 50, 100 mil, né, porque é por CPF, entendeu? Então, é esse tipo de análise que eu convido vocês a fazerem, né, na empresa de vocês, para ver se existe alguma forma, porque ninguém quer pagar imposto indevido, vamos dizer assim, né?
Porém, existem essas questões, e é uma coisa que já está em vigor. Então, é um momento de analisar se realmente eu não precisaria colocar mais uma pessoa na sociedade, né, se é uma renda familiar, por exemplo, o marido ou a esposa, né, para que faça essa distribuição. Se não é o momento de eu pensar numa holding, né, que está muito sendo falada aí esse ano, por conta também da reforma. Por quê? Porque distribuição de pessoa jurídica para pessoa jurídica não teria tributação, é só quando realmente vai para o CPF, né? Então, é o momento de você analisar qual é o cenário da sua empresa, para que realmente, vamos dizer assim, ainda faz sentido simples, eu teria que ir para o presumido, né? Então, eu vou optar pelo simples híbrido, né, que se fala muito, eu não vou optar, o que me faz ficar da forma que eu estou, o que me faz mudar, o que eu tenho de nota de entrada hoje, né? O que vai ser amanhã? Porque, por exemplo, hoje eu não peço nota fiscal de nada, né? Até o Darcy colocou, mas meus clientes não pedem nota. Mas e se amanhã ele vir a pedir? Automaticamente seu faturamento vai aumentar. E outra, a gente sabe que a Receita Federal, ela está se aprimorando, né? Ela está elevando a questão de fiscalizações, vamos dizer assim, com a IA, né? Para que ela não precise de gente. O que a gente costuma falar muito, eu com o Rafael, a Receita hoje, ela só não te notificou porque ela não tem braço para isso. Então, ela vai em cima de onde? Ela vai em cima das altas rendas, que é quem? Presumido e real. Então, o presumido e real hoje tem uma obrigação acessória, que é a ECD e a ECF, que eu já entrego para a Receita Federal toda a contabilização dela. Eu digo para ela o que foi feito, o que ela recebeu na conta jurídica, tudo certinho, né? Por quê? Porque lá está o montante maior, o valor maior. E ela não tem braço para fiscalizar o simples, os MEIs da vida, né? Mas com o que ela está prometendo com a reforma tributária, com toda essa movimentação, com a questão da tributação assistida e tudo mais, ela está tendo que aumentar essa base de dados dela. Então, tudo vai ser muito mais amplo, né? Muito mais fácil. E a gente sabe das facilidades que tem hoje em dia com a questão da IA, né? E imagina a Receita Federal, né? Que é campeã nessa questão. Então, entenda assim, prestem atenção do que informação hoje você manda para o seu contador, conversem com o seu contador, né? A gente realmente está aqui para te auxiliar, para pegar na sua mão e conversar com você a respeito do que é possível fazer na sua empresa, o que se enquadra, a palavra, né, que o contador usa muito é depende, e o depende hoje ainda mais está em alta, né? Porque, como o Rafael disse, não tem uma receita de bolo. Não tem como eu falar assim, isso é para sua empresa, para sua empresa e para sua empresa. Não, cada um faz de um jeito, cada um tem um fornecedor diferente, cada um tem um cliente diferente, né, um segmento diferente. Então, tudo tem que ser realmente analisado para a sua empresa. E a gente está aqui realmente para dar esse auxílio para que você saiba a forma de tributar, saiba a forma de fazer, para que lá na frente, né, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas lá na frente você não receba uma notificação da Receita dizendo que você deixou de declarar o faturamento correto, né, que você deixou de fazer alguma coisa que fez com que você levasse uma notificação e automaticamente uma multa aí e tivesse realmente esse prejuízo financeiro por uma coisa que você não sabia, ok? Obrigado pela participação de todos, nos vemos no próximo webinar e tenha um ótimo dia, um excelente final de semana aí e conte conosco, Central Contabilidade, Central Soluções. Nós somos uma empresa que se preocupa com a sua, porque nós queremos transformar a forma com que os empresários fazem negócios através da reforma tributária. Um ótimo dia, um abraço.